Olá, tudo bem? Sou o professor Cid Marques, trabalho com administração, economia, faço a gestão do curso EDESP, onde a gente trabalha com um curso de hotelaria e turismo há 18 anos, e eu e o professor Andres, que já tem colaborado com esse curso há muitos anos, a gente resolveu expandir um projeto que a gente já tem há bastante tempo, que é o projeto Excelência na Arte do Servir. Então, a gente pretende levar as pessoas que estão buscando a sua profissionalização à capacitação necessária para isso, e o professor Andrés vai se apresentar agora para vocês. Olá, sejam bem-vindos, né? Conforme a fala do meu companheiro aqui, vamos falar, na verdade, meu nome é professor André Sena, a nossa, a nossa intenção é levar um curso, né, fragmentado a você, em que você possa fazer o seu evento, a sua festa, o, levar também sabe aquele projeto que você tem engavetado lá do seu barzinho, do seu restaurante, da sua rotisserie, do seu, vamos dizer assim, do seu negócio, enfim. Então, esse curso vai agregar valores, tanto profissionais, profissionalmente, como também agregar os valores de como fazer tudo isso. Na verdade, é um curso fragmentado, onde vamos expor para a dona de casa o que é o melhor, o que é fazer, o que é acontecer, né? E o Cid, né, abriu essa janela para todos e agora vamos dar continuidade a isso. E eu quero que você conheça um pouco a excelência na arte de servir. Eu quero que você seja também um excelente profissional. E se não for um excelente profissional, que tenha muito conhecimento, né, na arte de servir. Então, ô Andres, vamos bater um papo aqui para falar sobre esse assunto. Eu acho que é legal eu e o Andres, só para vocês entenderem, a gente tem uma sintonia muito fina. A gente sempre trabalhou muito com trazendo ideias, refinando ideias, lapidando ideias. Isso a gente coloca em prática todos esses anos que a gente trabalha com hotelaria e turismo, com a contribuição efetiva do professor Andres Sena, e ele agrega muito a tudo que a gente faz. Eu queria te perguntar, Andres, o seguinte. Primeiro, quando a gente fala no tema a excelência na arte do servir, o que a gente tem que passar de ideia para as pessoas? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque a gente sempre fez curso presencial para jovens que estão entrando no mercado, para as pessoas que já estão trabalhando e estão querendo mudar, ou seja, dar aquele up na carreira, né? E eu queria que você desse uma palhinha agora sobre o que é a excelência e como que a gente vai levar até um público diferente isso. Que tipo de público, como que essas pessoas vão aproveitar esse conteúdo, se isso só serve ao profissional, se é só ao jovem, ou como você diz, a dona de casa, aquele senhor que gosta de receber visitas em casa, que ele realmente trate essa arte de servir com a própria excelência, como a gente está dizendo. Então, queria que você desse a sua contribuição, por favor. Bom, a sua pergunta é pertinente a todo o curso, tá? O que é excelência na arte de servir? Eu gosto de voltar um pouquinho no passado, Cid, para a gente poder entender o que é excelência. Vamos lembrar um pouquinho dos nossos avós? Vamos voltar um pouquinho? Se Maravilha. lembra? Porra, quando você entrava na cozinha, o que que você sentiu? Que aroma você sentia pela manhã? Aquele cheirinho de casa de mãe, cheirinho de casa de vó, com aquele Isso, tempero zero, caseiro, exatamente. aquele sorriso no rosto, o Perfeito. café cheiroso. Isso, lembrou tudo, você falou Acho que tudo. o que lembra, né? Exatamente. A memória Então, afetiva, né? então lá começou a arte de servir. Porque enquanto você dormia, ela acordou cedinho. O galo cantou, ela já estava ali, ó, fazendo café, preparando bolo de milho ou de fubá, tem já arrumando a mesa para pegar o neto, para dar o carinhoso café da manhã para o neto. Esse aroma hoje é identificado. Você chega em um hotel fazenda, você chega em uma casa lá no meio do mato, você sente esse odor, você sente esse aroma. Por quê? Porque na verdade está impregnado nas nossas nascências. É a memória afetiva, né? A A memória memória afetiva que ela e nasce pelo olfativa. olfato. Isso. Engraçado, não querendo te cortar, me Aham, perdoe, não, por favor. até jovens
né, que nunca tiveram essa oportunidade de estar num hotel fazenda, de estar numa casa de campo, de ter essa oportunidade de ir na casa da avó, ou então acordar cedo no domingo com a sua própria família e sentir aquele cheiro de café, parece que eles têm isso na memória, ou seja, Sim, dá a impressão sim, de ser meio que sim. hereditário isso. Como funciona, cara? Sabe, eu estava viajando há pouco tempo aí, eu estava indo para uma cidadezinha, e eu vi um caboclo sentado assim na beira de um barraco, né, fumando aquele cachimbo, né? Eu parei, eu parei, fui até ele, falei assim, tudo bem, senhor? Ele, aquela paciência, aquela coisa bonita. Eu senti o aroma do cachimbo dele. Rapaz, é tão nobre as nossas raízes e nós não damos valores. Nós chutamos tudo isso. Gente, eu estive por aí afora, eu vejo o quanto nós esquecemos os verdadeiros serviços, a nossa verdadeira raiz. Que na nossa verdadeira raiz está a verdadeira excelência. A excelência começa aí. A excelência começa lá atrás, não começa agora. Entendeu? Então, se você sabe o que é a sua raiz, então você já tem excelência no trabalho. Que bom. Inclusive, aí eu vou puxar a sardinha para esse meu amigo que é extremamente capacitado. Quando a gente fala da excelência, é importante que a gente tenha vivido isso, né? É óbvio que muita gente se preparou tecnicamente, através de livros, através de um monte de coisa, mas quem viveu isso? E o professor André é um cara muito viajado, ele já rodou o mundo, trabalha com turismo há sei lá quantos anos. Quantos anos, André? Eu acho que desde quando eu entrei, antes de entrar no Estado, né, eu já trabalhava. Isso vai dar uns 36 anos. Olha, não vou falar minha Olha, idade não, tá? não, 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 por favor. Mas eu acho que é importante isso, a gente entender que de onde que a gente tira, por que essa ideia da excelência na arte de servir, a gente buscar no passado, como o nosso mestre falou. Porque isso vai criar, e a ideia de você não só ter a memória afetiva, a memória olfativa, mas você criar isso dentro de um ambiente familiar, é você mostrar para as pessoas que você tem a condição, a capacidade de fazer isso através de conhecimento que você adquiriu com o nosso trabalho. Eu acho que a ideia da excelência é bem isso, não É é? bem a essência, né? E essa essência, ela está impregnada em nós. Por que não? Entende? Através, talvez, o curso ele vem agregando valores em cima do que era e do que é, o antes e o depois. Não, nós vamos juntar tudo isso e mostrar, entende? O que é estar em casa e fazer uma receptividade de acordo. Então, nós podemos dizer para os nossos colegas que estão assistindo o seguinte, que a arte de servir, ela não é uma coisa somente profissional, ela pode ser uma coisa entrelaçada com a nossa própria vida, né? Isso Perfeito. pode servir as pessoas que estão em casa, querendo fazer uma recepção para os amigos, Uhum. para uma festa do seu filho, da sua filha, ou então uma festa surpresa para o esposo, para a esposa. Uhum. E há quanto tempo que você não faz isso? É, Pensa, reflete. Pensa quanto você pode criar uma memória que vai durar para sempre, diferente de, sei lá, um brinquedo que você dá para uma criança que quebra em 15 dias, né? Uma viagem que de repente não vai gerar esse tipo de memória. Então, acho que essa ideia de você entrelaçar com a vida é importante, né, Andy? você veja uma coisa, é muito interessante isso que você falou. Um comentário em cima, porque repara só, você vai numa festa, num aniversário, eu vejo muitas vezes numa recepção e a gente chega, normalmente, dependendo da festa, a gente leva o presente ou manda o presente. Claro. Mas a pessoa que chega lá com um buquê de flores, para quem que você quer entregar essas flores? Para o tio, para o neto, para o sobrinho? Para quem? Não é para a dona da casa? Então você quer ser recebido por quem? Pela dona de casa. E hoje eu não vejo isso. A dona de casa às vezes fica lá na cozinha, ou no quarto arrumando o menino ou a menina, enfim, ela esquece da porta, que é o lugar onde estão o foco dos convidados. Os convidados estão ali, na porta. E o que ele quer? O que ele pensou? Quando ele comprou aquele presente, ele pensou na dona de casa. Ele pensou na aniversariante. Ou no anfitrião, na verdade. O que acontece é que você deveria estar ali na porta, fazendo a recepção disso, não outra pessoa.
Não seu filho, seu neto, enfim, qualquer um, mas você. Porque você, para aquele convidado, é a pessoa mais importante. Você é a pessoa mais importante. Porque você que está fazendo tudo. Não se esqueça que ser anfitrião começa pela receptividade. É aí que eles vão notar você. E para que isso efetivamente seja possível, André, é aí que entra o nosso trabalho. O objetivo é que a gente mostre, que a gente consiga inserir na cabeça das pessoas o planejamento. A ideia de você planejar um evento, a ideia de você planejar uma festa, a ideia de você planejar uma recepção. E quando a gente fala em evento, o Andres ele tem a capacitação para falar de um evento para 3, 4 pessoas e um evento para 400 pessoas. Então, é extremamente importante que a gente olhe para o trabalho de um profissional que seja capacitado para a gente entender como que a gente vai fazer isso para não acontecer o exemplo que o mestre deu de a pessoa planejar uma recepção e ela ficar o tempo todo na cozinha. E aí ela não tem o tempo para recepcionar os seus convidados, dar atenção. E isso é o quê? Querendo ou não, é falta de planejamento. A comida pode estar muito gostosa, a bebida pode estar perfeita, mas e a recepção? Então, quando a gente fala da excelência na arte de servir, a ideia é justamente essa. Claro, a gente vai ensinar muita coisa. Vocês vão perceber que a gente vai a um nível assim de excelência, tanto que o termo, o nome do curso é Excelência na Arte de Servir, ele é extremamente alto. Mas a gente não pode esquecer a parte inicial, que é você receber na sua casa, né? Por isso que é a entrelaçar com a nossa vida, fazer com que isso seja, você se sinta um profissional mesmo estando em casa. Inclusive, isso é a valorização da mulher, viu? Porque a mulher, às vezes, ela fica enfiada atrás de um balcão, então fica enfiada na cozinha, na frente de um fogão, e não consegue fazer nada, e aí a gente acaba não valorizando o trabalho que ela faz, né, Andrés? E a gente tem essa importância na vida, a gente sempre lutou por isso, eu, o Andrés, nosso trabalho, a nossa escola, sempre lutamos por isso, pela igualdade, pelo reconhecimento do trabalho de cada um, e isso vem a calhar através desse projeto, né, Andrés? Perfeito, exatamente. Esse ponto-chave, valorização da mulher, é uma coisa que a gente sempre bate em cima, né? Porque, na verdade, ela está praticamente hoje está na frente de qualquer profissão. Isso. Então, vamos analisar. Esse curso fragmentado, eu vou começar, por exemplo, dar 40 minutos falando só sobre pratos. Mas eu não estou falando sobre o prato pronto, aquele arroz e o feijãozinho. Não, não. Eu vou falar sobre a louça. O porquê a louça está ali. Esse é o básico. Você não sabe, você tem um prato desse tamanho, tem um prato menor, tem um pequeno. Então você tem o grande, médio, pequeno. Sempre me perguntam, qual que eu vou usar? Qual que é o prato de entrada? Qual é o prato principal? Qual é o prato de pão? Enfim, esses pratos às vezes dão uma confusão geral. Então o que nós vamos fazer? Mostrar, falar sobre o prato. Tanto ele na mesa, como também ele, aquele pratinho lá na piscina. Ou aquele pratinho lá do picles no bar. Enfim, mostrar a todos, entendeu? Simples, uma coisa tão simples que você pode fazer no seu bar, na sua lanchonete, enfim. Você pode fazer em qualquer lugar, mas você precisa ter, vamos dizer assim, um conhecimento para poder fazer isso. Não é de qualquer jeito. Por isso que foram feitas as louças adequadas. É a mesma coisa com taças. Eu tenho um copo de vinho branco, tenho um copo de vinho tinto, copo de água, copo de conhaque, taça de champanhe, enfim, todas essas taças serão comentadas, desde a primeira até o final. Então vai ter 40 minutos que eu vou falar só sobre isso, mas dando uma amplitude internacional e nacional, ok? Vamos falar também sobre rouparia de mesa, entende? E assim por diante, tá? Esse curso vai abranger, na verdade, todo um complexo que é a hotelaria. E é fácil, fácil. É só você querer clicar no curso e está ali, ó, à sua disposição. Agora vocês vão entender o nível do profissional aqui, hein? Prestem atenção. Vou fazer colocar ele em saia justa. Posso, André? Pode. Vai, vamos tentar. Vamos lá, sem planejamento aqui. Tá bom, vai. Usando a sua fala agora, disse, né, aos colegas aqui o seguinte: nós temos lá toda uma tradição de serviço e tal. Inclusive tem os serviços
internacionais, serviço à francesa, serviço Aham. americano, serviço russo, Isso, serviço... São exato. serviços super tradicionais, que há muitos anos, às vezes séculos, que são utilizados. Ou seja, nós estamos falando do passado. Queria que você desse essa amarração para eles entenderem o seguinte: como que a gente vai trazer o requinte super tradicional e encaixar no novo? Tá, Ou seja, perfeito. na coisa atual, naquele momento onde você tira um pouquinho daquela recepção, por exemplo, que é extremamente tradicional e leva para dentro de casa, ou como que você efetivamente tem que, quando for fazer o planejamento de um evento mesmo, um evento tradicional, um evento oficial, como que você aplica isso? A ideia geral de trabalhar essa mescla entre as coisas, juntando o requinte do passado com a modernidade, Andres. Ok, Pergunta entendi. complexa, hein? Depois ele vai me dar um Na verdade, enforcado. você está querendo saber o requinte, se é o que era antes ou com o que existe hoje, né? Isso, É assim que eu perfeito. entendi. Veja uma coisa. O requinte está aí. Ele não mudou nada. Quem mudou fomos nós. Nós tivemos a capacidade de fazer uma confusão, que é essa confusão que é o problema, tá? Então, hoje eu vejo profissionais que não sabem que é um serviço à inglesa, um serviço à francesa, um serviço à americana. Então, exatamente, esse curso vem para posicionar ele. Ele faz, às vezes, todos, mas ele faz uma mistura que ele não sabe quem é quem. Ou ele faz tudo de uma vez, né? Expor uma mesa, expor um prato é diferente. Eu vou servir uma mesa, eu vou expor uma mesa. São palavras-chave que, na verdade, o jovem, o garçom, o mestre, ou mesmo o cumim, ou desembaracer, tem a obrigação de aprender a montar tudo isso, a saber fazer. E isso está dentro do projeto. Você reparou que nós estamos falando até agora só operacionalmente, né? Nós não falamos na parte administrativa, né? Sim, sim, a parte Tá? administrativa. E aí que vai entrar o... Eu não vou usar o termo casamento, que vai ficar estranho, mas é, a parceria de trabalho que o professor André com o professor Cid, onde o professor André vai trazer toda a parte profissional da hotelaria, de alimentos e bebidas, de serviços, e eu vou dar minha contribuição com a parte administrativa, econômica, gestão, de todos os negócios do empreendedorismo, né, que vai ser aplicado dentro desse negócio. Mas eu queria aproveitar, Andres, e incluir na pergunta que eu fiz anteriormente uma coisa que, infelizmente, a gente tem visto no mercado, que é a falha na parte da educação das pessoas, principalmente dos jovens, onde a gente não vê, por exemplo, o jovem preocupado de forma nenhuma em executar aquilo que a gente se planeja fazer. Então, um exemplo, você faz um evento super tradicional e o jovem chega lá e não sabe usar nada daquilo, os pratos, né, como você diz, as taças, a forma de se comportar. Você acha que esse curso ele consegue abranger isso também, ou seja, oferecer não só ao jovem, mas às pessoas que não têm o hábito de consumir dessa maneira, a capacidade de se comportar, ou seja, reeducar uma pessoa? Puxa, na verdade, nós estamos sofrendo colapso dos serviços de sala, né? É bem assim. Infelizmente, hoje nós temos esse problema no servir e no aprender. Claro que a excelência na arte de servir vai auxiliar por demais a educação do jovem. Por quê? Porque, na verdade, vamos supor, um rapazinho aí que está se formando, um aprendiz, né, vamos dizer assim, ele está galgando, ele tem que fazer as suas primeiras entrevistas. Ele tem que saber. Se ele tiver um pouquinho de conhecimento na educação básica de que hora que ele deve tomar o café, quando, se ele deve aceitar aquele café ou não, é fundamental na entrevista. Que ali o chefe vai estar olhando. Ele não tinha que tomar café aquela hora, ele está ali para uma entrevista. É comportamento É puro, comportamento, né? Exatamente. E não são esses valores. Eu devo ficar conversando quando estou numa mesa de buffet? Não, eles não sabem ficar calados. Outra coisa, eu devo usar o celular na hora que eu estou almoçando ou jantando? Bom, gente, depende muito da situação. Se você estiver em uma mesa onde você não conhece ninguém, sem problema, o celular vai ter sua companhia. Mas com a família,
Isso está pegando muito feio, gente. E não é só o jovem, não. Eu vejo adultos fazendo isso. Gente, olha, eu estava, me desculpa ser demais, essa daí eu vou ter que comentar. Eu estava em um restaurante, e um restaurante famoso. Tinha uma senhora que era uma médica pelas roupas dela, e o rapaz era um médico. E os dois eu vi que estavam com alianças, né? E quando eles chegaram com as mãos dadas. Sentaram na mesa. Gente, o garçom veio, um que estava com o celular e ela está, cada um com o celular. E estavam ali, teclando, conversando, tá. Mas conversando não entre eles, conversando com quem estava fora. E o garçom estava querendo passar o cardápio, falar o que eles queriam comer. Aí, de repente, o rapaz olha assim e fala assim, você me traz isso, isso, isso. Ela virou, quero isso, 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 e continua assim no celular. Aí eu estava com uma amiga do meu lado, ela falava assim, gente, André, que absurdo. Ela nem olha nos olhos do marido. Eu falei, mas eles são casados? Não, mas essas crianças chegaram de carro, você viu o motorista abrindo a porta. Poxa, entende? Então, isso é um problema comportamental. Você tem que, quando você está com alguém, estar com essa pessoa, não estar por estar. Então, é melhor você comer sozinho e vai lá usar o seu celular à vontade. E o que eu ia comentar é a ideia, por exemplo, vou pegar um exemplo fictício, tá? Usa a hipótese, como hoje o sistema administrativo do nosso país, ele permite, por exemplo, que qualquer pessoa, não importa o nível de educação, não importa o nível de formação dessa pessoa, ela possa se candidatar a ser vereador, deputado, prefeito, governador, senador, até presidente da República. Não estou entrando em debate político de forma nenhuma, é apenas um exemplo. Aí você imagina, por exemplo, uma pessoa, um homem, uma mulher, que se candidatou, só que não traz essa bagagem efetiva. Perfeito. E vai participar de eventos. É natural, dentro do trabalho que essa pessoa vai conquistar através do voto, ela vai participar de eventos super tradicionais, que aí envolve todo o glamour, o ponto máximo de um evento, e a pessoa não vai saber se comportar, não é isso, André? Ou seja, o exemplo que o mestre deu, claro, um casal, uma família que possa estar usando o celular de uma forma ali naquele momento, até por falta da educação, né? Porque o celular é uma coisa nova, né, André? Coisa, quando a gente diz que é nova, porque a gente nasceu antes do celular, tá? Ninguém vai falar a idade aqui, mas é mais ou menos isso. Mas quando você olha para esse modelo, né, uma pessoa que, pela sua própria capacidade, cresceu profissionalmente, está se colocando num momento ali que ele vai precisar recepcionar ou vai precisar participar de uma recepção, ele precisa ter a ideia de comportamento. Sim, né? Claro. Então, é aí que quando o professor falou que o nosso curso vai ser fragmentado, é porque a gente não quer que seja um curso só para todo mundo. A ideia é que você tenha ali dezenas de fragmentos desse curso falando de todas as etapas de forma individual para que atenda às pessoas que em cada momento precisam de alguma coisa. Perfeito, exatamente. Então, se a pessoa em casa precisa entender como que ela deve montar uma mesa, aí vai ter os módulos, né, os fragmentos para aquilo. Como o professor falou, as toalhas, os pratos, as taças, os talheres. Pronto, olha, isso aqui era o que me interessava. Que bom. Agora, você tem o outro lado que precisa do serviço, do trabalho de um garçom, de um maître, então cada um vai ter o acesso que quiser. Ah, professor, mas eu quero tudo. Ótimo, excelente, você vai ter acesso a tudo dependendo da sua necessidade. Então, acho que a ideia da fragmentação que você diz é essa, abraçar o mercado como um todo, né? Perfeito, exatamente. O curso ele vem de encontro a uma sociedade, tá? É aquele negócio, né? Você estava falando sobre tecnologia, é isso? A ideia é essa, né? Que a gente consiga, né, entender que a vinda da tecnologia ela não é uma coisa ruim, mas a gente tem que aprender a lidar com ela. Até eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas pensando na tecnologia não só na mão do cliente, pensando na tecnologia no trabalho. Quanto que ela influencia no trabalho que vem como uma excelência tradicional e que a tecnologia vai ter que ajudar de alguma forma? Como que a gente vai abordar esse assunto? Bom, na verdade, a tecnologia ela veio trazer valores. Hoje, você vai em qualquer... Em casa, você pede a pizza por quê? Você já tem ali um aplicativo. Você pede a pizza, escolhe a pizza, tem todo o cardápio, tem ali.
Gente, isso agregou valores, isso facilitou, trouxe emprego, trouxe uma gana muito grande de pessoas, entende? Que estavam precisando no momento que foi da pandemia. Mas depois, pós-pandemia, o que nós temos? Os valores continuam. Nós estamos agregando aquilo que era o que é hoje. Estamos com um mercado aí, né, flutuante, que ninguém sabe para que margem ele vai caminhar. Então, nós, como profissionais de A e B, alimentos e bebidas, temos por obrigação saber, entende? Arrumar a casa. O momento agora é esse, arrumar a casa. E arrumando essa casa, aí vai deslanchar, vamos ter muito mais empregos, vamos ter muito mais pessoas frequentando. Vamos sair um pouquinho da toca. O uso da tecnologia, acho que contribui, Nossa, né? demais. Porque... até no cardápio. Hoje você vai em um restaurante de primeira linha, tá ali a maquininha, tá? Agora na hora da cobrança, então, essa maquininha está espalhada, né? Essa virou febre. Mas acho que a gente consegue entender melhor, até eu vou usar um exemplo, que a gente vê dentro de casa, porque esse vídeo, né, esse trabalho que a gente está expondo, ele vai abraçar todas as categorias de pessoas dentro do trabalho. Nós vemos propagandas de TV, onde tem uma propaganda lá de uma geladeira que tem um tablet na porta, que ele faz o escaneamento de cada produto que entra e cada produto que sai para fazer controle de estoque dentro da nossa própria casa. Ele controla a data de validade dos produtos para você aproveitar melhor aquilo que você tem dentro de casa, porque senão você não usa aquilo, acaba vencendo e você tem que jogar fora, é dinheiro jogado fora. E agora imagina isso dentro de um restaurante, né? Sim. Perder um produto por causa de validade, você não pode de forma nenhuma colocar em risco a vida das pessoas por causa de uso disso. Então, é super importante. A gente não pode só tratar de comportamento, a gente tem que tratar, usar, e principalmente o uso da tecnologia para isso, para você ter controle. Então, você levar para dentro de um negócio controle efetivo de custo, de gasto, de manutenção, de estoque, de tudo que você tem. Então, o uso da tecnologia, acho que ele vem agregar muito dentro desse trabalho e a gente vai abordar isso de forma efetiva, né, Anderson? O próprio mercado hoje, né? Nós tivemos hoje todos os profissionais, donos, gerentes, estão preocupados com as perdas, né? Essas perdas é um prejuízo incrível e isso tem diminuído. Mas, por outro lado, né, temos que saber o que é perda e o que pode ser reciclado, reaproveitado. Eu vejo claramente que tem muitos ainda que não sabem o que é o material reciclado. Não sabem separar um vidro de um plástico que mistura tudo e joga no saco e manda ali. Entendeu? Isso também é um dos pontos que a hotelaria vem, entende, melhorando cada vez mais. Certo. E nesse caminho que a gente está conversando, dá uma ideia para a gente, Andrés, dentro da sua experiência, dentro do que você conhece, como que o atendimento, a receptividade, ela tem mudado, ela tem transformado o serviço de A e B? É um problema sério, você vai falar de profissionais, né? E nessa área de profissionais, o que está acontecendo, que eu vejo muito, coloca uma gravatinha no indivíduo, uma gravatinha normalmente de borboleta, um palitozinho, ou se não coloca um avental e joga o coitado lá no meio do restaurante, ele não sabe nem para que lado que ele vai. Ele nem sabe o que é carregar um prato. E isso está desvalorizando muito a classe dos profissionais da área. É um problema sério, porque você tem que ter os profissionais. Se não tiver um profissional, então cabe a você, gerente ou proprietário, reeducar o seu funcionário, mostrar para eles, entende, como se age, como se trabalha. O treinamento é essencial e esse curso vem exatamente isso. Ele é fragmentado para isso. Cada dia o aluno tem uma aula dentro daquilo que ele precisa, dentro de uma expectativa. Então podemos dizer que, usando esse exemplo que você deu, um dono de restaurante, ele tem lá uma quantidade X de funcionários dentro do ciclo, dos plantões e tal. Ele pode, ao invés de perder o tempo dele, perder não, mas usar o tempo dele para fazer o treinamento, ele pode terceirizar isso, não pode? Trazendo para a gente fazer esse treinamento, ou seja,
adquirindo o nosso trabalho, o nosso curso, para que os funcionários se qualifiquem e ele apenas aproveite aquilo de forma efetiva, que ele use o tempo dele de forma mais efetiva. Olha, eu quero fazer programação dos meus estoques, quero fazer programação de novos alimentos, quero fazer programação de novos eventos, ou seja, o tempo útil de um profissional, de um empreendedor, ele é extremamente bem valorizado. Se ele usar o tempo dele de forma inadequada, ele acaba não tendo o reflexo positivo financeiro que ele busca, né? Então, o nosso curso ele vai fazer com os fragmentos que o professor falou, exatamente isso. Olha, nós vamos ter toda a capacitação de cada uma das etapas do processo dentro de um restaurante. Ou seja, abordando todas as classes, todos sociais, os profissionais, a hierarquia completa, né? Toda a brigada, vamos colocar assim. É isso, a brigada, né? perfeito. É isso aí, perfeito. Então, que bom. Agora, me diz uma coisa, Andres, eu queria que você me desse uma palhinha sobre uma coisa que é triste no mercado, né? A gente vê muita gente querendo empreender. Sim. O brasileiro é um povo empreendedor, né? Nós pegamos casos de senhoras que estavam em casa precisando de uma renda e aí aproveitaram o conhecimento delas para fazer marmita, para vender, para fazer coxinha, para fazer doce, para fazer bolo e tal, porque ela tem o conhecimento disso, né? A arte da cozinha, vamos colocar. Só que a arte da cozinha, ela não é tudo. Você precisa vender, você precisa manter cliente, você precisa saber tratar custo, você precisa saber fazer formação de preço. Então me explica por que, Andrés, né, o que você vê do mercado, que as pessoas elas empreendem, montam seu próprio negócio e às vezes não dá certo. Por que isso acontece? Bom, isso vamos dizer assim, é a capacidade de observação, ou seja, aprender a conhecer. Você tem que conhecer desde o local onde você vai fazer o seu empreendimento, saber o nicho de pessoas que estão ali. De repente, você fala assim, poxa, eu tenho um monte de amigos, eu vou montar um barzinho ali e vai dar certo. Vai dar certo, sim, com certeza. Você pagando para todo mundo. É verdade. O amigo, ele vai uma vez, depois, meu amigo, ele vai com outro, com outro e com outro. Eles não são fiéis a você. Quem vai ser fiel? É aquele local próprio para isso. Você não pode montar um restaurante em uma periferia onde as pessoas têm um custo de vida abaixo. De jeito nenhum. Você tem que procurar o lugar certo. Ok? Exatamente esses pontos, né? Tanto que as grandes empresas, né, mostram muito isso, aonde vou montar isso ou aquilo. Exatamente a mesma coisa. Hoje, por exemplo, nós vivemos na febre como é que chama? Dos bares, dos barzinhos, isso né? Isso aqui é a Vera, André. Vai lá e desliga. Isso. É a Vera. Só para vocês entenderem, era o filhinho dele lá que estava chamando, né? Porque para avisar, nós estamos velhos, precisamos tomar remédio tal hora e não pode passar. Não conta, não espalha para o povo, pô, pelo amor de Mas Deus. isso aqui é a verdade, né? A gente tem que tratar com a verdade do nosso cliente. Exatamente. Eu acho que o melhor de tudo é ser transparente. Acho que a gente tem que ser assim. Desculpa, pode continuar. Eu que peço desculpas, tá? Mas foi, de repente, esqueci mesmo de bloquear, de desligar. É exatamente isso que acontece em restaurante. Exatamente, corta tudo, aí nós temos que voltar tudo de novo, né? E imagina você em uma mesa e acontece isso. Você está numa entrevista, acontece isso. Nossa, é uma gafe. Essa gafe faz parte, mas ela não pode ser constante. Entendeu? Exato. Então, nós estamos falando o quê? Você tem que saber montar no lugar correto aquilo que você pretende. Então, nós vivemos hoje, nossa, a adega virou febre, né? Tem adega para tudo que você falar. Gente, espera aí, calma aí. Por que tantas adegas? Porque apareceu jovens, adolescentes, entendeu? Com consumo muito grande de álcool. Então, isso, nossa, deu uma abertura muito grande para o mercado. É um problema? Mas esse problema tem que saber ser educado. Porque eu vejo hoje jovens menores de idade comprando garrafas de uísque e tomando coquetéis e o barzinho está lá para vender, não se preocupa com a identidade do menino, se ele pode ou não beber. Então, isso aí está ficando uma coisa assim meio perigosa até.
ok? O garoto bebe, pega o carrinho que emprestou e sai batendo aí, fazendo loucuras, porque não tem ainda o discernimento do que é beber. Então, usando esse exemplo que você deu, como que a gente pode classificar, né, esse trabalho que nós estamos fazendo para quem é esse curso, né? Quem é a pessoa que realmente vai consumir, vai aprender com isso? Vai ser só o jovem? Vai ser só o profissional? Vai ser só o dono ou a dona de casa? Ou quem que vai ser o nosso consumidor? Vamos começar pelo primeiro? Sim. O adolescente. Ele precisa o quê para se autoeducar? Esse curso vai ajudar ele a se autoeducar com um comportamento em uma mesa. Vamos ao adulto. O adulto precisa, porque na verdade ele também vai estar ajudando ao jovem. Ele também vai estar agregando valores aonde que ele vai. Saber reconhecer uma bebida, saber reconhecer o vídeo, saber pedir, solicitar, saber levar aquilo, entende, o que é melhor, às vezes, para um convidado seu. Não esqueça daquela senhora que eu comentei lá atrás, sobre a receptividade em casa. É a mesma coisa. Você tem que estar pronto na sociedade para atender um leque de pessoas no seu dia a dia. Depois partimos para a terceira idade. A terceira idade, normalmente, estão se aposentando. Eles querem curtir a vida, eles querem viajar. E aquele jovem ou aquele adulto não aprendeu a fazer a receptividade, o que você vai dar para esse tão ilustre senhor? Não vai dar nada, porque você não tem nada para dar, você não tem bagagem, você não criou nada, você não fez nada. Dentro de alimentos e bebidas. Agora veja uma coisa, a terceira idade é isso, e muitos antes da terceira idade, na pré, né, eles querem montar alguma coisa. Eles querem, o sonho deles de repente é montar um restaurantezinho típico italiano, porque lembra dos seus ancestrais. Esse curso vai te dar exatamente a capacitação para isso. Não importa o tamanho do restaurante. Ele pode ser micro, como também pode ser macro. Não importa. O importante, sim, é que você tenha valores para conter no restaurante. Mas não aquele valor, vamos dizer assim, quando eu vou montar uma mesa ou vou fazer um prato, quando eu falo disso, é ter um bom tempero, mas também ter uma mesa bem exposta. E de acordo com o que? Com a sua temática. Então, é difícil, entende, para o profissional, o cara que vai montar o restaurante, ele não sabe para onde, ele não sabe que prato que ele vai comprar. Ele não sabe que talher que ele vai comprar. Mas ele quer montar. E é o sonho dele. Por que não realizar esse sonho? Mas realizar esse sonho com conhecimento. Para que não haja lá na frente uma perda. Ok? Eu tinha um sonho, eu estava pensando, você estava falando, eu estava viajando aqui, André. Eu tinha um sonho desde jovenzinho, né? Enquanto? Não, desde jovenzinho. Tá vendo? É brincadeira. Eu ia trabalhar durante todo o meu tempo útil profissional. Sim. E quando eu aposentasse, isso era um sonho, eu queria ter uma pousada ou numa fazenda, ou no campo, ou até na praia, uma pousada pequena, mas que eu pudesse fazer esse trabalho de atendimento, de receber pessoas, de trocar experiência. Por que eu tinha esse sonho? Desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, sempre gostei. Porque eu acho que o quanto você absorve de conhecimento numa conversa com uma pessoa mais velha é assim absurdo. Vale muito mais uma conversa dessa do que um ano de faculdade, para você ter uma ideia. Perfeito. E a gente percebe que a gente às vezes acha que sabe tudo, que a gente tem tudo na mão, que a tecnologia faz parte da nossa vida, que a gente tem todas as oportunidades, mas quando você senta com uma pessoa mais velha e ela começa a falar, olha, lá na fazenda, quando eu andava a cavalo, quando eu ia tomar banho no açude, quando eu ia colher a fruta fresca no pomar, quando eu ia fazer o almoço e eu ia colher a alface na horta, você percebe que você tem muito pouco. Ou seja, a gente não consegue se comparar com as pessoas mais velhas nesse sentido, né? Não. E aí, quando a gente brinca, né, que a gente é mais velho, eu não cheguei a esse ponto de morar numa fazenda, tal, mas a gente tem uma experiência de vida bastante grande. E aí eu vou fazer uma defesa do professor Andres, que eu conheço há muitos anos,
e que quando ele fala que o jovem, né, que está entrando no mercado, ele precisa aprender a se comportar, a ideia não é a gente mudar o mundo. Por mais que a gente tentasse, a gente não iria conseguir. Perfeito. Mas se a gente tiver a oportunidade de mudar a vida de uma pessoa, a gente já se sente satisfeito. E eu sei, eu tenho assim toda a minha convicção de vida e a capacidade que o Andres tem para fazer isso é muito grande. Desde trabalhar com jovens até trabalhar com pessoas mais velhas, pessoas da terceira idade, gerando a capacitação, gerando todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui há 18 anos, sempre foi muito efetivo. Por isso que eu vejo nesse trabalho que o Andres vai fazer agora com vocês, que sempre fez com a gente aqui há 18 anos a gente faz isso, e você vai ter uma oportunidade grande de vida. E, óbvio, a gente vai tentar fazer um custo bem bacana, né, Andres? Muito. É engraçado que você estava falando de jovem aí, né? E uma senhora perguntou essa semana para mim assim, Andres, por que essa rebeldia desses adolescentes? Eu falei, peraí, quem é rebelde? A senhora ou o adolescente? De repente a senhora está sendo mais rebelde que ele. Por que da rebeldia? Será que ele não está querendo novas descobertas contigo? Será que ele não quer novos valores para você? E você não consegue entender a cabeça dele? Por quê? Porque você está muito preso no seu mundo? Aí é que está. Essa rebeldia, às vezes, quando as crianças batem de frente, eu vejo, por exemplo, os jovens batendo de frente com o professor, por quê? Porque eles querem algo diferente. Eles querem mudar, só que eles não sabem como. Então, às vezes, eles atacam como uma forma de defesa. É lógico, nós precisamos do beabá para podermos o quê? Se manifestar. Mas também não vamos nos colocar o coitadinho do adolescente também em uma plataforma de coitado, porque ele não é nem um coitado, ele é o contrário. Ele é que tem o poder. Mas não podemos também dar esse poder e fazer com que ele vire contra nós. E é o que está acontecendo. Eles mesmos viram contra nós. Poxa, gente, quantas e quantas moças lindas, lindas, maravilhosas, estão trabalhando em restaurantes, em hotéis, os hotéis estão pedindo, solicitando. Quando elas chegam para fazer uma entrevista, zero. Porque não tem conhecimento, não tem base. A única coisa que ela sabe fazer, sabe o que é? É ir naquela adega que eu comentei e ficar bebendo e jogando fumaça para o alto daquele equipamento que ela usa, chamado Anahí. Ué, virou isso agora? É só isso a vida? É oba-oba? Né? É um problema. Então, esse curso, ele é importante para todos, né? Sim, só queria para a gente encaminhar para a gente encerrar aqui, André, é o seguinte, quando a gente fala da importância do conhecimento, queria que você desse um passant sobre a importância desse conhecimento que a gente vai passar para os nossos alunos, né, que a gente tem feito isso há 18 anos, e o quanto que ele pode aproveitar isso no mercado de trabalho, além só de comportamento, de conseguir o seu emprego e tal, como que ele pode aproveitar isso, ou seja, como que esse curso é importante para as pessoas. Olha, no modo geral falando, por que eu aceitei, né? Nós, em comum acordo, aceitei fazer esse projeto lá atrás. Eu sei a importância que existe. Porque quando se fala educação, está no berço, sinceramente está. Se você tiver um pleno conhecimento, as suas bases começarem já ensinando o seu filho a saber se proceder, já 50% você consegue educá-lo da melhor forma possível. Mas você tem que saber. Esse curso vai agregar ao jovem, a dona de casa, aquele que tem o sonho do projeto. Por quê? Porque ele é fragmentado. Quando você tem uma coisa fragmentada, você vai atender exatamente aquele ponto que você precisa saber. De repente, você se encontra em situações que você está perdido, não sabe administrar. E esse curso vem exatamente agregar com isso. De repente, você está em um momento que você não sabe fazer compras. Existe um fragmento lá. Compras. Vamos comprar. De repente você fala, puxa vida, estou com um problema muito sério. Funcionários, existe muita briga. Opa! Será que essa briga está dos funcionários ou você está passando uma ideia diferente sua
que eles não conseguem entender e aonde existe o conflito. E, de repente, esse curso vem te ajudar a agregar esses valores. Então, é uma série de fatores que nos levou a fazer isso, que o leque é muito grande. Nós vamos fazer o principal. Eu espero que você, assim, se delicie de cada curso. Ele faz uma coisa muito coisa, porque muito, vamos dizer, muito intrínseca em você. É aquilo que você quer saber. É aquilo que você precisa saber. Mas com muito jeitinho, uma boa fala e principalmente com muito amor e dedicação. Foi feito para você, pode ter certeza. As pessoas que assistiram, que estão acompanhando esse trabalho, que tenham a intenção de acompanhar, né, daqui para frente o que a gente vai fazer, existe algum requisito mínimo para ela ou qualquer um? Como funciona isso? Veja uma coisa, a partir do momento que você sabe ler e escrever, pode fazer. Por que não? Educação. Educação não tem hora, não tem momento, ela está ali. Bom, então pode ser para o jovem, pode ser jovem, adulto, mais velha. Em relação ao nível de escolaridade também. Também sem problema nenhum. Porque veja uma coisa, eu vou admitir no meu restaurante, ou no meu bar, ou na minha adega, alguém que seja jovem e que tenha dinâmica. Pronto, você já tem 50%. O restante você vem fazer um curso com a gente. Fácil. E essas pessoas, elas podem usar isso como profissão e onde que elas podem trabalhar? Em qualquer estabelecimento de alimentos e bebidas. Desde cozinha, bar e restaurante. Ótimo. Perfeito. E a visão comportamental desse profissional que vai trabalhar com isso, ela é importante. A gente tem que entender e transformar essa pessoa. Quando ela não tem esse perfil, a gente vai ter que trabalhar para isso. Tem que trabalhar para isso. Inclusive, um dos fragmentos vai cuidar exatamente disso. É postura, entendeu? O modo de você carregar um prato, um talher, o modo como você... quando você manuseia as mãos, você não pode carregar um talher na mão, um garçom ou um barman. Você não pode pegar um talher na mão. Tem que pegar com guardanapo e tirar e colocar para o cliente ou sobre a mesa, né? Entendeu? Então, tem todos esses macetes que é a arte de servir. Evolução de carreira dessas pessoas. Muito, lógico. Vamos falar evolução de carreira. Você é uma dona de casa, de repente você fez alguns cursos meus e quer trabalhar num restaurante, vai lá. Eu fiz o curso da EDESP com o André Sena. Maravilha. Fechou. Você já tem um passo ali, já dado. O que você vai ter que fazer? Simplesmente aplicar aquilo que foi apresentado para você. Em cima disso, você vai fazer uma carreira. Vamos supor, se fosse num restaurante, seria como um cominho. Não, um pouquinho antes do cominho, um cara chamado desembaraceiro. Aquela pessoa que só arruma a mesa, chama desembaraceiro. Depois vem um cominho, que é auxiliar do garçom. Depois vem o garçom, que faz o atendimento da mesa. Depois vem o maître, que faz a receptividade. Depois vem o gerente, que faz a parte administrativa. E aí vai. E para que essa pessoa tenha a possibilidade de mostrar ao mercado de trabalho que ela tem essa capacitação, o nosso curso vai certificar essa pessoa? Sim, sem dúvida. Olha, você já ia esquecendo desse detalhe. Esse é o melhor detalhe que tem. É o melhor detalhe que tem. Comigo. Cada fragmento você vai receber uma certificação de tantas horas feitas via internet. Vai ter questões? Vai. Você vai ter que responder algumas? Vai. Com qualquer concurso. Ok? Sabe por quê? Eu vou te cobrar. Sabe por que eu vou te cobrar? Porque eu quero que você seja um profissional. Certo. Então, para a gente encerrar aqui, Andrés, o pessoal conhecer, né, o nosso trabalho, quero fazer esse convite, né, que as pessoas visitem o nosso site, que elas conheçam o trabalho, a gente vai disponibilizar isso. Aguardem, ainda não está disponibilizado, a gente está motivando as pessoas e tal. Só que é importante saber, o EDESP, como escola, já tem 28 anos. O trabalho com hotelaria e turismo, 18 anos. O EDESP já formou mais de 50 mil alunos. Isso colocando todos eles no mercado de trabalho, tá? Ou seja, a ideia de formação profissional é o nosso ideal de trabalho desde sempre, é a nossa missão com vocês.
No último ano, eu acho que um fato importante, né? A gente vem sempre diversifica, a gente vem acompanhando as inovações, nossos cursos de informática, de administração de empresas, ou de hotelaria e turismo, de línguas, né, como inglês, por exemplo, e nós estamos trabalhando preparação para concurso público, Andrés. Então, só como palhinha, Perfeito. sabia que o último concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo tem 500 pessoas que foram alunos nossos que vão ser nomeados agora? Que maravilha. Isso é muito bom saber. E é isso, é óbvio Aí que você sabe. a gente até gosta, né, de ser valorizado, a gente Uhum. recebe essa valorização, mas o nosso prazer é ver você conquistando aquilo que você almeja. Então, nosso trabalho vai ser um trabalho de excelência, por isso o nome do curso, né? Exatamente. Excelência na arte de servir, e fica aqui o convite, né, da minha parte, para vocês acompanharem toda a parte de alimentos, bebidas, administração, economia, dentro da formação do seu empreendimento. Certo, André? Certo. E assim, eu te despeço, deixo o convite, deixo aqui a palavra a você. Então, a primeira palavra que eu falei, sejam bem-vindos. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. E, ó, tá bom. Obrigado, gente. Até a oportunidade da gente estar se vendo no curso, tá certo? Até lá.